alerta aos pais. Muitos dos acidentes na infância acontecem em casa. Ouvidoria da Câmara, um canal de comunicação para atender o cidadão. CAESB recebe o prêmio de melhor empresa de saneamento do Brasil. E você vai ver também, o terceiro melhor polo de cinema do país está em Brasília. O Jornal Distrital está começando agora. Uma parceria entre Secretaria de Saúde, Educação e Corpo de Bombeiros chama a atenção dos pais. Muitos dos acidentes na infância acontecem em casa. A cada ano cresce o número de crianças entre 6 e 14 anos que morrem em acidentes. Para reduzir estas estatísticas, as Secretarias de Saúde e de Educação, em parceria com o Corpo de Bombeiros, criaram a campanha de prevenção aos acidentes na infância. Ela vai às escolas ensinar cuidados essenciais para evitar acidentes. O objetivo dessa campanha é alertar os pais, os responsáveis, também as crianças, para os perigos e também para motivar as crianças ao autocuidado. Nós fizemos essa revistinha em quadrinhos que conta histórias de cada tipo de acidente, tem uma historinha específica e também um vídeo de 3 minutos que aborda os vários acidentes na infância, principalmente aqueles que ocorrem dentro de casa. Durante as visitas, os bombeiros fazem palestra e entregam aos alunos uma revista em quadrinhos com o slogan "Se o perigo está por perto, seja super esperto", que contém informações sobre prevenção. Atentos às explicações, rapidamente eles aprendem e ainda ensinam aos pais os cuidados necessários. No DF há um número crescente e alarmante, porcentagem de crianças que têm acidente em casa. E as crianças, por serem crianças, não sabem tomar uma postura diante do acidente. Então nós trabalhamos com esse trabalho de conscientização na criança com relação a acidentes dentro de casa. Nessa palestra, com o convênio com a Fundação Educacional, o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do DF, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto para conscientizar as crianças em sala de aula. A garotada já aprendeu o grito de guerra contra os acidentes. Seu perigo está por perto? Em 2005, 106 crianças foram vítimas de acidentes domésticos. Atropelamentos, quedas, choques elétricos, intoxicações que poderiam ser facilmente evitadas, porque em grande parte acontecem em casa, debaixo dos olhos dos pais. Ana Paula Pimentel é mãe de Ana Beatriz e Luísa, 2 meninas cheias de energia. Elas pulam, brincam, mexem na cozinha, não param. A mãe diz que não deixar as crianças desacompanhadas é a melhor solução. Procura guardar as coisas perigosas, né? Faca, faca trancada, planta no alto, venenosa, produto de limpeza trancado também, vidro, copo, essas coisas a gente procura sempre dar de plástico para não ter problemas, né? E nunca deixar nada assim a muito alcance deles, muito fácil, no caso, né? De fácil acesso. Veja as estatísticas dos acidentes em 2005. 27 mortes foram causadas por atropelamento, 13 acidentes em veículos, 17 intoxicações, 5 foram vítimas de queda. Também ocorreram 20 afogamentos e 14 mortes por disparo de arma de fogo. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser avisado pelo telefone 193. Quando se fala em sexualidade, o assunto gera polêmica, principalmente em sala de aula. Com o curso do projeto Aquarela, será mais fácil os professores lidarem com os alunos que são discriminados nas escolas. Combater a violência e discriminação contra homossexuais, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros nas salas de aula são os principais objetivos do projeto Aquarela. Um assunto polêmico que pretende diminuir a evasão escolar dos alunos que sofrem com esse tipo de preconceito.
A gente prestava atenção que as comunidades de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros eram sumariamente retiradas, relegadas à segunda instância ou nem mesmo chegava na porta da escola em função de sua identidade de gênero ou de sua orientação sexual. Daí a necessidade de se propor projetos como esse de educação para os professores que estão na ponta dessas discriminações todas. É aqui no curso de capacitação sobre orientação sexual e identidade de gênero que professores da rede pública de ensino do DF vão aprender a lidar com a diversidade cultural que existe nas escolas. Por causa do preconceito, né, por causa de religiões e outras coisas mais. Né, e até os próprios professores. Né? Por isso que eu estou aqui, justamente também para quebrar o meu paradigma, né, para atender essa demanda dos alunos. Eu atuo em escola, dentro de uma equipe psicopedagógica, e esses assuntos, esses que eles chamam como problema, mas na verdade isso não é um problema, né? Leva para a gente e muitas vezes a gente não tem como trabalhar o professor a lidar com esse aluno dentro de sala de aula. Realizado pela primeira vez, o curso da ONG Estruturação tem carga horária de 20 horas e vai oferecer 400 vagas aos professores. O projeto Aquarela, daqui do DF, recebeu do Ministério da Educação R$ 49 mil para ampliar a diversidade nas escolas. Um outro projeto que também discute o assunto é o Brasil Sem Homofobia do governo federal. A homofobia, assim como toda forma de preconceito e violência, afeta a formação de todas as pessoas. A homofobia deseduca. Além disso, a homofobia é fator de sofrimento, de opressão. E isso faz com que, inclusive, as pessoas sejam levadas a evadir do sistema escolar. O curso acontece durante o mês de outubro nas subsedes do Sindicato dos Professores Simpro, do setor de indústrias gráficas Gama, Planaltina e Taguatinga. Informações pelo telefone 3343-4200. Simplesmente a primeira do Brasil. Assim ficou conhecida a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB. Saiba agora como é tratada a água que você recebe em casa. A água está relacionada diretamente com a saúde. Se ela não for própria para o consumo, pode acarretar vários problemas à saúde. Para manter a qualidade da água em Brasília, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, é responsável pelo tratamento e abastecimento de água e de coleta de esgotos sanitários. A empresa foi premiada pelo trabalho que desenvolve. Hoje nós temos no Distrito Federal o que existe de mais moderno em tecnologia de tratamento de esgoto do mundo. Nós não temos a menor dúvida que nossos processos, a eficiência, a qualidade, ela é a mesma do que é praticado na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, no primeiro mundo. A empresa também faz o controle da poluição das águas. Além disso, protege, conserva e fiscaliza as bacias hidrográficas utilizadas ou reservadas para fins de abastecimento. Mais de 30 estações de tratamento de água existem em Brasília. Estas estações deveriam ser chamadas de Hospital da Água. A água que chega suja passa por vários UTIs até que todos os materiais orgânicos, bactérias e vírus sejam eliminados, evitando uma possível contaminação. 67% do abastecimento de água do Distrito Federal passa por aqui. A estação de tratamento Rio Descoberto funciona durante 24 horas. A água bruta é captada de um rio ou de um lago e é encaminhada por meio de bombeamento para uma das estações de tratamento. Chegando na estação, a água vai para o reservatório. A partir daí, uma sequência de etapas é monitorada por equipamentos que irão analisar o controle da qualidade da água, regido pela Portaria 518 do Ministério da Saúde. Mesmo com todo o tratamento feito pela CAESB, proteger a natureza é a melhor solução. A proteção dos mananciais, ou seja, que é um dever de toda a sociedade, não só dos órgãos públicos, é muito importante, porque, consequentemente, uma água melhor protegida, ou seja, sem poluição, sem desmatamento, sem assoreamento dos rios, vai diminuir o consumo dos produtos químicos. Consequentemente, facilitará o trabalho das estações de tratamento de água. Em algumas regiões do Distrito Federal, obras estão sendo realizadas para que a população possa receber redes de água e coletas de esgoto. Os raios solares são a principal causa do câncer de pele, doença que atinge milhares de pessoas pelo mundo todos os anos.
Agora surge mais uma opção para o tratamento desse mal. Tratar o câncer de pele está mais fácil e menos dolorido. Isso porque um novo tratamento chamado terapia fotodinâmica, utilizado nos Estados Unidos já há alguns anos, está sendo administrado em consultórios de Brasília. A vantagem é que, em alguns casos, ele evita a cirurgia. O cirurgião aplica um ácido em forma de creme no tumor e depois rajadas de laser sobre a área afetada, destruindo as células doentes. A terapia fotodinâmica é um novo método de se tratar lesões de pele, principalmente ceratoses actínicas e carcinoma basocelular, que é o câncer de pele propriamente dito. O que consiste esse tratamento? Na verdade, é muito simples. Usa-se um creme próprio que aplica-se sobre a lesão. E esse creme tem que durar em torno de 3 horas sobre a lesão. E em seguida a pessoa vem e faz uma aplicação de luz no local. E essa duração dura de 6 a 20 minutos. As pessoas que não querem se submeter à cirurgia ou são inúmeras lesões, você pode indicar esse tratamento. Ou às vezes a pessoa mais idosa, que você não quer usar anestésico, coisa assim, você pode usar o tratamento também. Nem todas as situações são resolvidas com procedimento. Ele é recomendado para retirar manchas que não cicatrizam, desarranjos superficiais da pele e para aqueles casos um pouco mais profundos. De 80% a 100% dos pacientes ficam curados. A terapia também é uma ótima solução para o rejuvenescimento da pele. O tratamento deve ser diagnosticado apenas pelo profissional. Quanto mais cedo se começa o procedimento, mais chances de êxito ele terá. Não espere, se informe e procure um especialista. Veja a seguir no próximo bloco. Ouvidoria da Câmara, um canal direto com o cidadão. E mais, curso de capacitação para preencher mais de 6.000 vagas temporárias. A Câmara Legislativa do Distrito Federal é também conhecida como a Casa dos Brasilienses. Para que os cidadãos tenham mais proximidade com o trabalho desenvolvido por aqui, foi criado a Ouvidoria, um canal de comunicação feito para atender a população. Essa pequena sala, com pouco mais de 10 metros quadrados, é o elo entre o cidadão e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aqui funciona a Ouvidoria, uma ferramenta muito importante para o exercício da cidadania. Criado em 2002, o serviço atende cerca de 15 pessoas por dia. Ouvidoria, bom dia. A maior parte das pessoas que entram em contato com a ouvidoria querem informações sobre leis e projetos de leis. Alguns preferem usar o canal para fazer sugestões para o parlamento e até denúncias sobre deputados. Uma delas resultou na CPI da educação. Mas por causa da agilidade dos 6 funcionários do setor, os elogios também não param de chegar. A gente já recebeu vários elogios e a comunidade, o cidadão, ele fica satisfeito, porque parece que ele não está muito acostumado a esse retorno rápido. Então, a gente teve muitos casos de receber elogios da presteza do nosso trabalho aqui. O deputado Paulo Tadeu é o atual ouvidor da casa. Para ele, esse é um instrumento muito importante para fortalecer o processo democrático. A ouvidoria tem que estar sempre aberta para que a população possa estar aí participando e sendo um canal de diálogo com a sociedade. Durante seus 2 mandatos, o deputado Paulo Tadeu tentou trazer melhorias para o setor, mas sempre encontrou dificuldades. A partir do ano que vem, o cargo terá que ser passado para outro parlamentar. E o que se espera é que as melhorias venham junto. E eu espero que, nessa nova legislatura, a ouvidoria possa ser priorizada, porque ela pode cumprir um papel fundamental, que é de garantir com que a sociedade seja ouvida
diante das várias demandas, dos vários desmandos que ocorrem em nossa cidade. Então, eu espero muito que a próxima ouvidoria possa ser uma ouvidoria melhor do que aquela que fizemos na legislatura passada. Para o ano que vem, como a ouvidoria vai mudar o ouvidor, necessariamente o ano que vem vai ter uma eleição, a gente espera que o novo ouvidor consiga estruturar a ouvidoria, consiga equipar, consiga mais espaço físico e continue esse trabalho e aperfeiçoe esse trabalho que foi feito aqui durante esses 2 anos. Quem quiser entrar em contato com a ouvidoria pode ir pessoalmente ou por carta no endereço SAIN, Parque Rural, edifício sede da Câmara Legislativa, sala B27. O CEP é 70-086-990. Também é possível mandar um e-mail para ouvidoria@cl.df.gov.br ou pelo site www.cl.df.gov.br, por fax pelo número 3348-8283 e pelos telefones 3348-8486 e 3348-8315. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. O horário de verão entra em vigor no dia 5 de novembro. O objetivo é reduzir o consumo de energia elétrica. Mas como ficam os hábitos do ser humano? O relógio biológico, como ele funciona com essas mudanças? Adiantar os relógios em 1 hora é uma medida adotada no Brasil desde 1931 para reduzir gastos com energia elétrica. Enquanto o país economiza energia, o relógio biológico da população sofre algumas alterações. Segundo esta doutora de fisiologia, muitas pessoas não percebem, mas toda vez que inicia o horário de verão, ocorrem mudanças biológicas que causam desconforto físico e psicológico, que trazem a sensação de perda de tempo. As mudanças principais estão envolvidas com o sistema hormonal, porque o ciclo do claro e escuro é que rege toda a liberação de determinados hormônios no período da noite, no período da manhã. E com o horário, vamos dizer assim, antecipado em 1 hora, esse ciclo sofre uma pequena alteração. Pode causar, por exemplo, uma grande dificuldade de dormir, ter que acordar mais cedo, você vai se sentir no dia seguinte bastante sonolento, e talvez algumas mudançazinhas na vontade de comer. Com o horário de verão, as pessoas acordam 1 hora mais cedo. Isso faz com que o dia fique mais comprido. Entre 7 e 8 horas da noite, o céu ainda está claro. Neste período, o sol se põe mais tarde. Com isso, as pessoas aproveitam mais os dias ensolarados. Uns aprovam porque podem aproveitar mais as horas de sol. Outros não gostam porque perdem 1 hora de sono. Eu não gosto não. Tem que acordar mais cedo. Gosto não. Te atrapalha? Atrapalha. Eu não sou favorável não, acho que tem que acabar esse horário. Eu gosto muito do horário de verão. Acho que a gente aproveita mais o tempo e a claridade também. É uma adaptação assim de 1 semana. Aí depois de 1 semana a gente acostuma. Aí quando volta, aí sente falta. A redução de 4 a 5% no consumo de energia no horário de pico durante os meses da medida gera grandes benefícios ao setor elétrico. Para as hidrelétricas, a água conservada nos reservatórios poderá ser de grande valia no caso de uma estiagem futura. O Sindivarejista e o Instituto FEComércio assinaram convênio para a realização de um curso que irá qualificar candidatos. Mais de 6.000 empregos temporários serão disponibilizados. O Instituto FEComércio, em parceria com o Sindivarejista DF, oferece um curso de capacitação para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. A iniciativa visa atender à oferta de empregos que cresce no fim do ano e qualificar os profissionais da área comercial. A expectativa é de que sejam abertos este ano 6.000 postos de trabalhos temporários. O objetivo é fazer com que essas pessoas de empregos temporários, todo esse período de outubro a dezembro, nós encaminhamos para o comércio em média de 6.000 pessoas. São 16.000 filiados, só que o índice de aproveitamento dessas pessoas nos anos anteriores em torno de 10%, ou seja, 1.000 pessoas ficam no ano seguinte trabalhando e 5.000 pessoas são dispensadas por falta de capacidade. No nosso balcão de emprego hoje, nós temos 10.000 pessoas para poder ser encaminhadas, mas aqueles que têm curso,
E aqueles que não têm curso, o lojista tem certeza que vai optar para aquele que tem um certificado, que passou por uma psicóloga e está no balcão de emprego para poder ser encaminhado para o comércio. Os interessados devem se dirigir ao Instituto Fé Comércio, que fica na quadra 6 do Setor Comercial Sul. Eles devem levar currículo e os pré-requisitos são ser maior de 18 anos e ter concluído o ensino médio. As aulas acontecem no auditório com turmas previamente formadas e duram apenas um dia. Vai ser um mínimo de 40 alunos por turma e um máximo de 50, até para não ter perda de qualidade. Com isso, após o fechamento da turma, nós abrimos imediatamente outra e a outra turma começa imediatamente. E nós estamos achando que até o dia 30 de novembro seria um tempo bom. Ele faz um investimento de R$20, até porque nós não temos fins lucrativos. O Cine Varejista visa que ele tenha acesso ao mercado de trabalho e o Instituto Fé Comércio tem como objetivo a capacitação desse funcionário, desse futuro funcionário. Então, apenas um investimento de R$20 para uma carga horária de 8 horas. Quem frequenta as aulas está satisfeito e já pensa no futuro emprego. É uma oportunidade que a gente tem de aprender mais, né, de adquirir mais experiência. Felipe, o que você está achando do curso? Tô achando motivacional, porque dá força para a gente continuar no mercado, né? Tem muitas pessoas que têm vontade de trabalhar, mas não conseguem por não ter experiência. E o mercado ele não quer só pessoas às vezes procura pessoas capacitadas, mas não tem um perfil. E às vezes encontra o perfil e não encontra pessoas capacitadas. Qual a sua expectativa de trabalho agora para o fim do ano? Arrumar um emprego, assim, nessa área que eu estou fazendo esse curso, no comércio. Veja a seguir, Volta ao Mundo em 80 jogos. E mais, terceiro melhor polo de cinema do país. Desafio é o tema da exposição A Volta ao Mundo em 80 Jogos. Diversão é a garantia de quem passa pelo local. Em comemoração ao Mês da Criança, o Conjunto Nacional, em parceria com o Sesc-DF, trouxe pela segunda vez a exposição A Volta ao Mundo em 80 Jogos. A mostra é resultado da pesquisa do jornalista Maurício Lima, que catalogou vários jogos de tabuleiro de diferentes lugares e continentes. A finalidade da exposição ela é difundir esses jogos de tabuleiros e dar uma volta na história, trazendo um pouquinho da história de cada um. Por que surgiu o jogo de xadrez, por que surgiu alguns jogos que são considerados jogos precursores de muitos jogos de tabuleiro que a gente conhece hoje. Então, o grande objetivo é difundir essa vasta variedade de jogos de tabuleiro que tem pelo mundo afora. Os jogos encantam crianças e adultos, que não resistem e dão uma paradinha para conferir os desafios. Conta pra mim o que você está fazendo aí. Eu estou jogando um jogo que se chama Construção. E o que você está montando aí? Eu tô montando esse jogo. Arrumando. Tá construindo? É que eu tenho que marcar os números que eu puder aqui, até aqui. Já ganhou alguma vez? Já até aqui. É fácil ou é difícil? Difícil. São mais de 80 jogos para se divertir. A exposição fica até o dia 15 de outubro na Praça das Gaivotas do Conjunto Nacional. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10 às 22 horas e domingos e feriados, do meio-dia às 20 horas. Música, teatro e arte. São as dicas da agenda cultural para você se divertir.
A companhia de comédia Os Melhores do Mundo volta a apresentar no Teatro dos Bancários o espetáculo Notícias Populares. A comédia busca inspiração em elementos dos noticiários de TV, como fatos corriqueiros, histórias dramáticas, personalidades, entretenimento, política e tudo mais que couber no palco jornal. As apresentações acontecem no Teatro dos Bancários até o dia 29 de outubro, aos sábados e domingos. A galeria principal da Caixa Cultural recebe dia 11 de outubro a 12 de novembro a mostra que simboliza um passeio pela produção de um dos mais importantes fotógrafos do país, Luiz Humberto. As 200 imagens selecionadas para exposição transitam entre o olhar jornalístico e o intimista. A mostra pode ser visitada das 9 da manhã às 9 da noite no setor Bancário Sul, quadra 4. A entrada é gratuita. O Centro Cultural Banco do Brasil recebe até 17 de outubro o projeto Armorial, que presta homenagem ao pensamento vivo de Ariano Suassuna. O projeto trará a Brasília artistas que participaram do movimento armorial, como Antônio Nóbrega, Antônio José Madureira e o próprio Ariano Suassuna. O CCBB fica no setor de Clube Sul, trecho 2. Pode-se dizer que o Distrito Federal é um dos berços de talentos para o Brasil. Daqui já saíram grandes bandas e também alguns filmes premiados. Hoje, Brasília é uma cidade com grande vocação cultural e conta com o terceiro melhor polo de cinema do país. O Polo de Cinema e Vídeo do Distrito Federal existe desde 1991, mas só em 93 foi inaugurado. Em julho de 96, o polo passou a se chamar Polo Cinema e Vídeo Grande Otelo, em homenagem ao ator durante o 26º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A cidade de Sobradinho foi escolhida porque o espaço está localizado numa área isolada, sem barulho e com pouco tráfego aéreo para não atrapalhar as gravações. A ideia era ser a Hollywood do Cerrado. Com uma área de 400 hectares, o polo de cinema é considerado uma indústria cinematográfica. O local já serviu de cenário para vários filmes premiados. A Terceira Margem do Rio, do diretor Nelson Pereira dos Santos, foi o primeiro longa a ser rodado no polo. A cidade cenográfica também conta com um acervo de 800 filmes. Alguns foram produzidos no local. Outros tiveram apoio do Fundo da Arte e da Cultura, FAC. As produtoras interessadas em utilizar o polo podem agendar o espaço sem custos. O polo não pode cobrar nada, é um próprio da Secretaria de Cultura, então qualquer produção, não só de Brasília, mas de outros estados, ela requisita o polo, obviamente tem que agendar, sem custo nenhum. Nós temos toda uma estrutura, temos um estúdio, temos computadores, algum equipamento de iluminação, temos comodato com a Quanta, que é a maior companhia de iluminação do Brasil, nós temos câmeras 35, câmeras 16, câmeras digitais para locações, para entrevistas, então o que barateia muito. Uma produção muito grande, evidentemente, tem que contratar também outro equipamento de ponta. Na época da construção do polo, não se imaginava que a indústria cinematográfica passaria por um processo tecnológico tão grande. Apesar da imensa estrutura que o local oferece, a falta de equipamentos específicos limita a realização de grandes produções. Pensando nisso, está sendo feito um acordo com a Secretaria de Cultura e Secretaria de Ciência e Tecnologia para a construção de um novo polo na Terceira Ponte JK. Esse novo polo seria a junção do polo de TV digital mais o polo de cinema digital, ou seja, laboratórios, estúdios menores, o armazenamento dessa produção em local adequado. Então nós vamos ter recursos financeiros, orçamentários, públicos sim, federal e também do mercado privado. O terceiro polo de cinema de Brasília já realizou 150 filmes durante esses 15 anos. Só neste ano, mais de 10 filmes foram feitos. Mesmo com vários filmes produzidos, é preciso melhorar alguns pontos para que o polo seja mais utilizado. 3 coisas eu acho que precisam ser feitas. Nós não temos uma lei de incentivo à cultura no governo do Distrito Federal. Essa lei, eu acho que poderia dar isenção a algumas empresas que investissem em cultura. A segunda questão que eu acho é que dinheiro público deve ser usado para projetos que tenham a ver com identidade, memória, biografia, que possam ser usados no ensino de 1º e 2º grau. E a terceira coisa, eu acho que o polo tem que ter mais capilaridade com os cursos de audiovisual, de jornalismo e de comunicação de Brasília. O Jornal Distrital fica por aqui.
Esperamos a sua sugestão de pauta no nosso e-mail tvdistrital@gmail.com. Uma ótima semana para você! Governador eleito visita a Câmara Distrital e discute orçamento. Eleitores do DF atentos às promessas dos candidatos à presidência do país. Câmara Distrital ganha novo portal. E o Hospital Psiquiátrico passa por problemas de infraestrutura e falta de médicos. O Jornal Distrital está começando agora. O governador eleito José Roberto Arruda visitou a Câmara Distrital. Numa reunião com o presidente da Casa, Fábio Barcelos, eles discutiram o orçamento e a lei de responsabilidade fiscal. A Câmara Legislativa recebeu esta semana a visita do governador eleito José Roberto Arruda e do senador Paulo Otávio. O motivo foi discutir com o presidente da Casa, Fábio Barcelos, e outros deputados em reunião a lei de responsabilidade fiscal e o orçamento neste período de transição do governo. Nós, o senador Paulo Otávio, que é o condutor da transição, estará remetendo nos próximos 30 dias, pelos canais próprios que o próprio Poder Legislativo indicou, uma proposta de modificação orçamentária que prevê diminuição de gastos e aumento de investimento. O que nós queremos, a partir do dia 1º de janeiro, é fazer um enxugamento da máquina, fazer uma racionalização de gastos, diminuir os gastos com o custeio da máquina e termos mais recursos para investimentos para poder cumprir o nosso plano de governo. Quem está à frente do processo de transição é o senador Paulo Otávio, que formou uma equipe técnica para o levantamento das informações e as estratégias a serem cumpridas. A ideia é que possamos assumir o governo com as contas em dia. É isso que nós estamos, justamente nessa transição, discutindo o tempo todo com os técnicos da Fazenda. Para alguns deputados, como Eliana Pedrosa, a visita foi positiva e permitiu visualizar a harmonia entre os poderes para a próxima legislatura. A reunião de hoje com o governador e vice-governador da próxima legislatura foi uma reunião muito importante que marca o início de uma nova relação do Legislativo com o Executivo. Uma relação de respeito, uma relação em que a independência dos poderes vai ser preservada, mas principalmente que as duas casas, o Executivo, na pessoa do governador e do vice, e a própria Câmara Legislativa, elas querem esse diálogo, né? Ter um caminho aberto para o diálogo. Eu acho que é isso que a sociedade quer, essa oportunidade que os poderes troquem informações, troquem ideias e que aquilo que a sociedade precisa, que a melhoria do serviço público, a melhoria da sua qualidade de vida, ela possa ser alcançada através do trabalho conjunto das duas instâncias do poder aqui no Distrito Federal. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças aprova parecer preliminar da proposta de lei orçamentária que estima a receita e fixa o orçamento do Distrito Federal para o ano que vem. Os deputados vão convocar os secretários de Fazenda e Planejamento do GDF para explicar por que a receita orçamentária está superestimada. Acompanhe agora como foi a semana na Câmara Legislativa. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, COF, aprovou o parecer preliminar do orçamento de 2007. O relator, deputado Paulo Tadeu, ao ler as conclusões do parecer, fez algumas críticas e disse que o GDF precisa esclarecer, entre outras coisas, a destinação dos recursos da saúde e educação. Também foi aprovada a convocação dos secretários de Fazenda, Valdivino de Oliveira, e de Planejamento, José Luiz Naves, aqui na Câmara. Os deputados querem saber informações sobre a superestimação da receita para o próximo ano, déficit financeiro e limites de gasto do GDF, Câmara Legislativa
Legislativa e do Tribunal de Contas do DF. Vamos perguntar para ele qual foi o critério que ele adotou para calcular a estimativa de receita para 2007. Segundo, por que ele mandou para a Câmara Legislativa, para o Poder Legislativo, uma estimativa da ordem que o Poder Legislativo poderia gastar até 6% com o pessoal, junto com o Tribunal de Contas, se ele faz uma declaração junto à equipe de transição do governo, que a Câmara está descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, informações também na imprensa que os cofres do governo estariam com déficit. Nós queremos saber se é verdade essa informação e se é, qual é o valor desse déficit. Ainda na comissão, foram sorteados os relatores que vão fazer o parecer das contas do ex-governador Joaquim Roriz de 2003 a 2005. No primeiro ano, quem vai analisar é o deputado Leonardo Prudente, presidente da COF. Já em 2004, o responsável é o deputado Paulo Tadeu, e o de 2005 fica por conta do deputado Odilon Aires. Os deputados decidiram que não vão instalar nenhuma CPI até o final desta legislatura. A justificativa é que não há tempo suficiente para investigar as irregularidades do Instituto Candango de Solidariedade, do BRB e do Detran. Em contrapartida, os parlamentares vão marcar audiências com o Procurador-Geral de Justiça, Leonardo Bandarra, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o diretor da Polícia Federal, Paulo Lacerda, para obter informações das apurações. Os parlamentares estavam com receio muito grande de que poderíamos, inclusive, fazer uma CPI sem concluir uma apuração, podendo inclusive dar aí um atestado de idoneidade para os dirigentes do ICS, do BRB e mesmo do Detran. E mais, criar um argumento para que a próxima legislatura não abrisse essas CPIs, argumentando que já tinha sido feita uma CPI no ano anterior e que ela não chegou a nenhuma conclusão. Nós sabemos que as últimas 3 CPIs que foram feitas nessa casa duraram mais de 12 meses, e nós sabemos que uma apuração dessa magnitude, ela não tem condições de ser feita em apenas 2 meses. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa foi fazer uma visita surpresa ao Hospital Psiquiátrico de Taguatinga. A falta de infraestrutura e médicos são alguns dos problemas do hospital. Há 18 anos, o Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo, em Taguatinga, está em funcionamento. A unidade nunca passou por uma grande reforma. Apenas manutenções na parte elétrica, hidráulica e sanitária foram feitas. Recentemente, as paredes foram pintadas, novos lençóis foram entregues, lâmpadas receberam proteção com grades e foram colocados também chuveiros elétricos, numa altura próxima ao teto, para que os internos não alcancem os fios. A precariedade na estrutura também está relacionada com o perfil dos pacientes. O perfil de paciente que a gente atende ele é diferente dos outros pacientes, porque são pacientes em geral mais agressivos. A gente tem a gente pede uma média de 50 novos colchões, por exemplo, a cada 3 meses. Isso não acontece num hospital clínico. Por quê? Eles rasgam, eles puxam para levar os colchões para a área verde. Existem 128 leitos no São Vicente de Paulo. A quantidade não é suficiente para atender a todos. Por mês, 6.000 pessoas passam pelo hospital, que conta com emergência 24 horas, além de ambulatórios e oficinas terapêuticas. Mas ainda falta muito para atender às necessidades da população. A falta de remédios é um problema para os pacientes que dependem da medicação. Falta o Gardenal, o Diazepam, que aqui não está tendo não. Aí quando a gente dá crise, a gente é obrigado a vir internar. O tratamento aqui até que é bom, entendeu? Mas só é ruim quando chove que molha lá dentro, né? Uma vistoria está sendo feita para constatar a precariedade da estrutura física do hospital. A falta de medicamento também é constante. Aqui são atendidos 60% dos pacientes do Distrito Federal que sofrem de problemas mentais. Há 3 anos e meio que a Comissão de Direitos Humanos faz vistoria no hospital. Em maio de 2005, foi entregue ao GDF um plano emergencial para resolver os problemas na estrutura do local. Um ano depois, nenhuma reforma foi apresentada. A comissão voltou a pressionar o governo para resolver a questão, mas apenas reparos na estrutura foram feitos. O próximo passo será uma audiência pública na Câmara Legislativa.
De imediato, nós vamos fazer uma audiência pública, não é? Para chamar todos esses órgãos, o atual governo, o governo de transição, e vamos exigir que nós tenhamos a solução dos problemas aqui colocados. Porque, em verdade, o problema não é só do Hospital São Vicente de Paula. Você não tem uma rede de atenção à saúde mental. Você não tem um serviço substitutivo, como centro de atenção psicossocial, que são, por exemplo, insuficientes no Distrito Federal. Na primeira vez que estivemos no Ministério da Saúde para tratar da saúde mental do DF, nos disse que os recursos em 2003 que tinham sido enviados para o DF para a construção de CAPs foram devolvidos. E eu digo, não é falta de recursos, é uma falta de compreensão do humano. Veja a seguir, eleições 2006, o que pensam os eleitores do DF sobre os candidatos à presidência. E ainda, muitos jovens sonham em chegar à presidência algum dia. Com a proximidade do segundo turno para a presidência, os eleitores do DF estão atentos às promessas e acompanham o que é divulgado na mídia sobre cada candidato. No próximo dia 29, os eleitores voltam às urnas para escolher quem será o novo presidente do país. Mas qual seria o perfil ideal do representante da nação para o povo brasileiro? Aquele que atendesse a reivindicação do povo. Que fosse honesto. Honesto e cumpridor e cumprir aquilo que promete. Conhecer um pouco mais, né, do Brasil, dos problemas. Qual seria o perfil ideal para o presidente hoje? Eu acredito que num país como o Brasil é importante que o presidente tenha uma certa liderança, né, e seja uma pessoa, não necessariamente que ele tenha que ser carismático, mas se ele puder ter um mínimo de carisma associado com a liderança para promover as reformas que o Brasil precisa. Então, se o Brasil não tiver um presidente com o perfil de líder, as reformas podem ser comprometidas, podem ficar ameaçadas. São milhões de pessoas aptas a votar. Os candidatos, Lula e Alckmin, têm diferentes planos de governo e históricos políticos, mas a população já está atenta a cada proposta. Na tua opinião, você acha que os debates ajudam as pessoas a conhecer mais sobre os candidatos? Acredito que sim. Acredito assim, esclarece algumas coisas. Esclarece muito e ajuda muito o eleitor, mesmo a gente tendo já decidido, o debate às vezes até muda de ideia com as boas propostas. Na tua opinião, você acha que o debate ajuda a pessoas a esclarecer mais as dúvidas? Com certeza, o debate ajuda porque isso aí pode tirar muita dúvida, né, do cidadão. E isso dá uma oportunidade para que o cidadão venha conhecer um pouco mais seus candidatos, né, porque a informação ela é muito importante para o conceito humano, né? Terminada a votação, só daqui a 4 anos. E agora, eleitor? Quem será que vai ocupar a cadeira principal do Palácio do Planalto nos próximos anos? Até o próximo dia 29, 2 candidatos bem conhecidos da população estão em campanha disputando o cargo mais importante do país. Enquanto isso, muitos jovens também estão se preparando. Eles querem ser os futuros presidentes da República. Jonatas Daniel é professor de Química em um cursinho pré-vestibular. Mas aos 23 anos, ele já decidiu que não é essa a profissão que quer para toda a vida. Seu sonho é muito maior. Jonatas pretende ser presidente do Brasil. Desejo ser presidente desde criança, então assim, minha ideia principal hoje, com a concepção que eu tenho, é para mudar a visão que o próprio brasileiro tem do Brasil, de que é um país já sem futuro, que ninguém acredita mais, né? E para talvez fazer que, não sei se quando eu me candidatar já vai estar nessa situação, espero que sim, mas se não estiver, trazer no cenário internacional o Brasil de terceiro mundo para primeiro mundo, né? Mesmo que isso não seja um processo que eu consiga no meu mandato de 4 anos, mas eu quero dar alicerce para que isso aconteça. E até eu chegar à presidência, eu quero traçar um caminho para que isso venha acontecer. Assim como Jonatas, muitos jovens brasileiros compartilham da mesma vontade. No Orkut, comunidade de relacionamentos na internet, 147 meninos e meninas fazem parte da comunidade Futuros Presidentes do Brasil. E a maioria já tem até plano de governo.
Mas nem só de boas ideias e força de vontade é feito um presidente. Para subir essa rampa e comandar mais de 180 milhões de pessoas, os futuros candidatos terão um longo caminho pela frente. Primeiro, a vontade deles é o começo, mas é preciso mexer algumas coisas no sistema partidário para facilitar esse sonho, o sistema político brasileiro. Porque hoje, para eles chegarem à presidência ou a cargos dessa natureza, precisam conjugar um conjunto de valores, desculpem a redundância, que são, primeiro, participarem de um partido político, dentro do partido político, convencerem a sua liderança, e fora isso, é preciso que haja na sociedade uma percepção de que aquele partido em que ele está participando seja o melhor para o país, e ele se candidata e ainda assim tem uma votação razoável para ele assumir. Mas com tantos cargos eletivos disponíveis a cada 4 anos, a pergunta é: por que ser presidente? Porque o presidente, independente do que as pessoas acreditam hoje em dia, manda, né? O Poder Executivo controla 82% do PIB. Então o presidente tem a capacidade de fazer tudo que a gente pode imaginar. O presidente tem realmente um poder muito grande, especialmente no Brasil, né? Essa república presidencial que a gente tem. Eu acho que por que presidente da República? Porque o presidente da República realmente pode causar uma mudança muito grande. Ele pode fazer com que as pessoas ganhem mais dinheiro, ele pode fazer com que as pessoas trabalhem, ele pode fazer com que as pessoas comam, sabe? E tenham eletricidade, e tenham casa, e tenham uma qualidade de vida maior. Vontade eles têm, mas para vestirem a faixa verde e amarela, nossos futuros candidatos vão precisar da ajuda da população. Com a palavra, os eleitores. Eu acho que é uma nova experiência, né? Pelo menos eles já sabem que os que já estão aqui estão fazendo coisa que não devem fazer e esse, quem sabe, melhora o nosso país. É importante, é bom ser presidente, é bom. Hein? Porque é sinal de mais o Brasil mais evoluindo, mais estudo, né? E o Brasil cada vez mais precisa mudar para melhor. Não acredito, não. Por causa que hoje a juventude de hoje ainda não está pronto para ser presidente ou alguma coisa assim. Agora só resta esperar. Tempo de decisão para os estudantes que estão terminando o ensino médio. Na busca por uma vaga de curso superior, alunos se preparam e passam horas na frente dos livros. Eles olham, ouvem e escrevem tudo com a maior atenção. Para quem vai tomar a primeira grande decisão da vida, é um esforço que só acaba com o vestibular. Eu fico muito nervoso, porque são os 6 meses que você dedicou, os 6 meses você estudando, se dedicando, vai se resumir a 4 horas, 2 dias de 4 horas ali. Vale a pena abrir mão de diversão, às vezes, porque é um investimento para o seu futuro, né? Principalmente a UNB, que é uma universidade muito boa. É uma decisão assim, entrar numa universidade pública. Acho que é importante para o currículo e para o futuro também. Ansiedade e nervosismo tomam de conta de cada um deles. A escolha pela carreira pode gerar estresse e frustração para os vestibulandos e familiares. Alguns não se identificam com o curso e trancam a matrícula ainda no primeiro semestre. Quando o jovem faz uma escolha e depois ele entra na universidade e descobre que a escolha não foi adequada, não há nenhum problema e os pais devem mais incentivar que ele faça uma nova escolha, busque uma nova carreira para encontrar um nível de satisfação pessoal e profissional. O desafio do vestibular é um dos momentos mais difíceis para os jovens. É hora de colocar em prática o aprendizado do cursinho e de começar a carreira que vai seguir. Segundo especialistas, o bom desempenho do estudante depende da preparação com o conteúdo, ter uma vida equilibrada, fazer atividades físicas e o principal, o apoio dos pais. Neste cursinho, além das dicas dos professores, os alunos são orientados por profissionais de diversas áreas sobre o mercado de trabalho. Eles vêm prestar esclarecimentos de como essa profissão, tratar um pouco da experiência profissional deles para os alunos, para ver se o aluno quer realmente ser um médico, se quer ser um engenheiro e assim por diante. Quem está terminando o ensino médio e quer se preparar para o vestibular, a dica é procurar um cursinho que tenha um alto índice de aprovação, verificar a equipe de professores, a estrutura oferecida e também o material utilizado. E no próximo bloco você confere as mudanças no site da Câmara. E mais,
Saiba quais são os filmes que vão concorrer este ano no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Com cara nova, mais notícias e acesso fácil. Assim está o novo portal da Câmara Distrital. O site da Câmara Legislativa está de cara nova. A principal mudança do portal é a tecnologia implementar, que permite o gerenciamento de conteúdos. A partir desta tecnologia, os setores descentralizados da casa poderão construir as informações e publicá-las sem precisar recorrer ao setor de informática. O site foi reformulado pela necessidade de agilizar o processo de informação. Com a nova tecnologia, o cidadão irá acessar em tempo real as atividades que acontecem no plenário e nas comissões. A principal preocupação que nós tivemos em reformular esse site foi fazer com que ele tenha um visual melhor, que tenha uma facilidade melhor de acesso. Inicialmente estático, o site não permitia alterações instantâneas. Com a nova reformulação, os servidores poderão fazer alterações de casa, por meio de uma senha desenvolvida para o webmail da Câmara Legislativa. Com isso, os funcionários ficam mais qualificados, pois precisam aprender o sistema de informação. A necessidade de novas tecnologias na casa surgiu a partir de um debate que foi feito internamente aqui na CMI em fevereiro sobre o software livre. Em uma visita que nós fizemos ao SERPO em março desse ano, ao Interleges, ao Senado Federal, e surgiu a discussão da implementação dessa nova tecnologia a partir do software livre. O novo portal está disponibilizando o acesso direto aos editais. Arte, música e circo. Esses são os destaques da agenda cultural para você. De 18 a 28 de outubro, acontece no aeroporto a exposição Educação, o caminho para um Brasil mais positivo. São 25 painéis que mostram as histórias de pessoas em 8 estados brasileiros que superaram deficiências físicas e limitações sociais. A entrada é gratuita. Quem gosta de conhecer um pouco mais sobre os primeiros habitantes do planeta Terra pode conferir a exposição Na Era dos Dinossauros, que está no Pátio Brasil Shopping até o dia 29 de outubro. O horário de visitação é de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10h30 da noite e no domingo, do meio-dia às 10h30 da noite. O ingresso custa R$ 10, mas jovens de até 12 anos, estudantes e maiores de 60 anos pagam R$ 5. Um espetáculo circense está alegrando a cidade. É o Le Cirque, montado no eixo monumental ao lado do estádio Mané Garrincha. O circo fica na cidade até o dia 1º de novembro e funciona de terça a sexta, às 8h30 da noite. Aos sábados e domingos, às 3h30, 6h e 8h30 da noite. Os ingressos estão à venda na bilheteria. Tradicional na agenda de eventos da cidade, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro vai acontecer no final de novembro. Os filmes que vão concorrer já foram divulgados. Começam os preparativos para a 39ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Este ano, foram inscritos 174 filmes e selecionados 39, entre curtas e longas metragens, de 16 e 35 milímetros. São R$ 345 mil em prêmios oficiais e R$ 65 mil em prêmio concedido pela Câmara Legislativa do DF. Isso faz com que Brasília esteja presente e seja reforçada dentro da produção cinematográfica do Brasil, eu diria da América Latina, até por que não dizer, dentro de uma visão de mundo, que é muito importante. Ou seja, atraindo investimentos, gerando, obviamente, desenvolvimento e gerando empregos. Os filmes serão escolhidos por uma comissão de avaliação especializada em cinema e cultura de diferentes estados do país. Em cada categoria serão observados critérios específicos para a premiação. O Distrito Federal está representado com 13 filmes no concurso. Brasília está disputando as 3 categorias, com o maior número de filmes, evidentemente. Isso é importante, isso mostra a qualidade. A comissão de seleção é feita, evidentemente, com pessoas de outros estados, não é? Além de Brasília, então você vê que ela tem realmente
essa responsabilidade de só classificar filmes com seu valor cultural, estético e técnico. Então, Brasília representa, nesse momento, a grande produção, é o terceiro, e firmas como terceiro polo produtor do cinema brasiliense. Quem abre o festival é o longa Romance do Vaqueiro Voador, do cineasta Manfredo Caldas, baseado no livro de João Bosco Bezerra. Que narra a história de um nordestino que sai lá da sua terra e vem se embrenha no sertão de Goiás para construir a nova capital, né? Então tudo isso é narrado, todas as desventuras dele, as dificuldades, as paixões, tudo, é tudo narrado em estilo cordel. E ao lado disso nós desenvolvemos uma grande pesquisa buscando os antigos candangos, operários que trabalharam na construção da cidade, que hoje são cantadores ou estão aposentados, e na grande maioria são ex-vaqueiros. O Festival de Brasília acontece na semana de 21 a 28 de novembro. Os filmes serão exibidos aqui no Cine Brasília e em outras salas espalhadas por todo o DF. Na programação também haverão debates, palestras, seminários e o festivalzinho para crianças. Os ingressos vão custar R$ 6 e R$ 3 a meia cada sessão. Confira a programação no site da Secretaria de Cultura www.sec.gov.br. Não perca! O Jornal Distrital fica por aqui. Esperamos a sua sugestão de pauta no nosso e-mail, que é tvdistrital@gmail.com. Uma ótima semana para você!